programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Saber negociar é um dos principais pontos para ser um empresário bem-sucedido. Mas como argumentar com clientes e fornecedores para convencê-los a entrar em um acordo? Um dos problemas que vem acontecendo em grande parte das empresas é o assédio moral. Saiba mais sobre o assunto com o Dr. Diego Bride. Foi decidido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que as empresas poderão utilizar os créditos do PIS e COFINS para custos ou despesas do negócio. Veja mais detalhes com o Dr. Marcos Tavares. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa que produz um dos trajes que é o sonho de muitas mulheres, o vestido de noiva. E diretamente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, uma entrevista com o presidente Eduardo Polastri. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Saber negociar é um dos principais pontos para ser um empresário bem-sucedido. Mas como saber quais são os pontos que poderão auxiliá-lo? Confira agora algumas dicas com o professor José Eduardo Balian. Então são os dois pontos fundamentais, né? Você conhecer com quem você está conversando, e o outro ponto, você ter bem definido os seus limites, até onde você pode ir, até onde você pode chegar nessa negociação. Quais são as características de um excelente negociador? Então você tem que saber muito bem onde você pode chegar e ser firme nessa estratégia. Esse é um ponto muito importante, a sinceridade e a firmeza nas propostas. Outro ponto importante que um empresário deve estar atento é em relação às normas legislativas para evitar erros após a negociação. Existem muitas questões ligadas ao direito comercial, direito tributário, direito trabalhista, questões de aspectos de saúde, sanitários. Dependendo do produto, do serviço, da empresa, do setor, existem regras específicas e legislação que é muito importante esse negociador tomar conhecimento antes para não tomar uma decisão errada, chegar até um limite onde a lei não permite. Fique atento, existem alguns detalhes que não devem ser ditos durante uma reunião de negócios. Uma das coisas que dificulta muito, que atrapalha, é o eu acho. A pior coisa é você achar, mostrar insegurança, mostrar falta de credibilidade. Então, o ideal é que você não ache nada, dê uma opinião baseada naquilo, concorde, discorde, chegue num valor, mas o achismo, sempre dificulta, é um ponto que a pessoa do outro lado vai explorar, vai sugar o sangue, digamos assim. Com as dicas dadas pelo professor, ficará mais fácil para você se preparar melhor para apresentar suas propostas e fechar muitos negócios. Recentemente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiu que as empresas podem desfrutar dos créditos do PIS e da COFINS para quaisquer custos ou despesas dos negócios. Confira mais detalhes com o Dr. Marcos Tavares. Coloque que nós estamos falando sempre das empresas, ainda que possam ser de pequeno porte, mas não optantes do Simples. Mesmo no PIS e COFINS, no pagamento das contribuições ao PIS e COFINS, as empresas que optam pelo regime de apuração de lucro real estão, portanto, tributadas pelo regime não cumulativo da contribuição ao PIS e COFINS, ou seja, elas podem abater aquele PIS e COFINS que incidiu em operações anteriores, na aquisição de insumos e matérias-primas de suas mercadorias. Nessa linha, vale destacar aqui uma decisão recente muito importante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que substitui o antigo Conselho de Contribuintes, onde ele passa a admitir o crédito relativo ao PIS e COFINS em outras operações anteriores, mas não só ligadas efetivamente ou diretamente à questão da produção, mas também
a possibilidade de crédito em insumos diversos, inclusive prestação de serviços, como taxas de publicidade, taxa de administração de cartões de crédito, prestação de serviços diversas, vale-refeição, despesas com vale-transporte, o que a Receita Federal não vinha admitindo. Normalmente, a Receita só autoriza a obtenção de crédito sobre os valores gastos pela empresa, seja para a produção de um bem ou para a prestação de serviços. Podem e devem analisar a conveniência de apurar o seu lucro dentro desse regime de lucro real. Ainda que mais complexo, mais trabalhoso, pode significar às empresas não optantes do Simples, mas ainda que de pequeno porte, uma economia tributária, principalmente com o PIS, com o COFINS, com imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Façam essa verificação, analisem. Apesar de praticamente a totalidade das empresas de pequeno porte, e até mesmo de médio porte, adotarem o regime do lucro presumido, vale a pena conferir, fazer análises, simulações e ver se o lucro real, essa opção pelo regime do lucro real, não é mais econômico do ponto de vista tributário e fiscal às empresas. Então nós estamos aqui, novamente, como o Simples, vendo não só a questão do optante ao Simples, mas o interesse das pequenas empresas, para que realmente possam economizar, inclusive no campo tributário, de forma legal e legítima. É uma boa notícia para todos os contribuintes que necessitam de créditos para fazer investimentos na empresa, desde verbas para o marketing do negócio até para despesas com o vale-transporte de seus funcionários. Atualmente, muitas empresas vêm enfrentando problemas relacionados ao assédio moral. Saiba mais sobre esse assunto com o Dr. Diego Bride. O que é o assédio moral? É o constrangimento psicológico que é feito ao trabalhador por meio de seu superior, gerente no caso, ou até mesmo o dono da empresa, ou seu colega de trabalho, com o objetivo de constrangê-lo, de trazer uma humilhação, um desrespeito coletivo perante os seus colegas. A vítima, que poderá ser tanto o empregador quanto o empregado, poderá encaminhar o caso à justiça e as consequências penais poderão se encaixar em calúnia, difamação ou injúria. Hoje não há um limite, uma tabela onde se fixam os valores da indenização de modo pacífico, ou seja, a fixação da indenização será feita pelo juiz do trabalho, analisando o caso em concreto, ou seja, as provas que serão produzidas, por vezes provas testemunhais ou até mesmo com a utilização de prova documental, a exemplo do e-mail, com piadinhas, onde você coloca a figura do trabalhador de um modo desnecessário perante os seus colegas. Como reconhecer que casos de assédio moral dentro do ambiente de trabalho estão acontecendo? O empregador ele deve trabalhar de um modo preventivo, trazendo treinamento, orientação para que seja estabelecido uma relação social. O direito do trabalho é o direito de relações sociais. Então não cabe ao empregador estimular uma atitude agressiva ou até mesmo uma competição desnecessária, descomedida, que gerará um assédio moral no final desse impasse. O empregador deverá, assim que souber do assédio, tomar as medidas necessárias o mais breve possível contra o ofensor. Ao empregador, ao proprietário da empresa, cabe tomar medidas duras e coercitivas e aplicando, se necessário, a pena máxima no direito do trabalho, que é a justa causa.